calculando o KM de uma propriedade, o KM inicial. Temos aqui no AutoCAD a planta geral, temos os proprietários aqui. Vou calcular a quilometragem inicial. Para calcular a quilometragem inicial, temos que saber onde começa o traçado, a origem, no V0, MV0 ou V0. Então, a origem é essa. Então, o KM 00 mais 00 metro é aqui. KM mais metro. A notação que a gente usa é KM mais metro. Ou seja, então, aqui é o 00, é a origem. Então, vamos calcular um exemplo Gleiton Luiz da Mota. Eu vou usar o comando trim. Vou cortar, clicar na amarela, dar Enter e cortar para cá. Então, a distância que der da origem do zero até o início da propriedade de Gleiton Luiz vai ser a quilometragem. Eu seleciono o eixo e calculo a distância até o início da propriedade. Então, temos aqui Leng. Então, a progressiva vai ser 721,05 metros. Então, para colocar em quilômetro, divido por 1000. 10, 100, 1000. Fica 0 mais 0 km mais 721,05. Vamos calcular outra quilometragem. Vamos voltar. Por exemplo, eu quero calcular a quilometragem de uma área bem cá para baixo. Essa aqui. Dessa aqui de Eres de Souza. Aí eu digito, vou aqui em trim, seleciono o início, a linha de início e Enter e clico para cortar para trás. Então eu vou selecionar a linha e o que der, a distância que der da origem do MV0 até o início da propriedade é a quilometragem. Vou digitar list, Enter. Então a quilometragem aqui no caso eu tenho 49.361,71. Então vou dividir por 1000. A vírgula está aqui 10, 100, 1000. Vai ficar 49 km mais 361,71 metros. Então é a progressiva dessa propriedade de 200 de Eres, que é a distância da origem do traçado até o início da propriedade. Vou voltar. Outra maneira de calcular também a quilometragem. Outra maneira é, eu tenho um mapa aqui, eu pego esse mapa aqui, vou ligar o layer da polilinha dele, vou lançar uma referência aqui, uma linha de referência de 30 km, vou copiar, vou clicar aqui em copy, clico na linha e clico na polilinha. Agora eu copiei, vou aqui para o desenho, clico aqui em edit, passe original coordinates, vou ver onde vai cair a propriedade. A propriedade caiu aqui. Então eu vou só cortar agora. Vou chegar aqui, trim, seleciono a polilinha e corto para trás. Deixo só da origem, do início da propriedade até a origem do traçado. Então eu tenho aqui, vou digitar list Enter para ver a distância. Então Leng eu tenho 721,05. É outra maneira de calcular a quilometragem inicial. Então sempre eu tenho que levar em consideração a origem, ver qual o sentido do caminhamento. Então começa no V0 ou MV0, que é esse ponto aqui, e vai MV1, aí vai MV2 e assim sucessivamente. Então a quilometragem é a distância da origem do zero até o início de uma determinada propriedade, que é expressada em quilômetro mais metros. Então como é que ficaria isso aqui no memorial? List, copiar isso aqui, botão direito, copy, vou para o memorial dessa pessoa aqui, memorial dele, memorial descritivo, o memorial é esse aqui. Aí eu vou aqui, um exemplo, aí eu coloco aqui, se não tivesse, eu já tenho aqui, aí eu vou aqui, ó, faz de conta que eu não tenho, colei, aí boto uma vírgula aqui. Agora eu vou dividir por 1000, 10 com a tecla 10, 100, 1000. Aí eu coloco 0 mais, ou seja, 0 km mais 721,05 metros, porque a notação é km mais metro. Então a progressiva dessa propriedade, ela começa, a origem dela começa em 721,05, porque 721,05 é menos do que 1 km. 1 km é 1000 metros, então eu boto um 0 na frente.
Encerramos.